Olá, eu sou a Adriana Bezerra e eu sou o Wellington Farias. Pois bem, a gente está aqui apresentando um documentário que foi produzido pela Conju. Conju, Wellington, é simplesmente o veículo mais referenciado da cobertura do direito e do judiciário, não só do Brasil, mas de todos os países de língua portuguesa. Não é pouca coisa, não. De muita credibilidade, inclusive tem colaboração dos maiores juristas desse país. Então, é uma instituição de muito respeito. E se você quiser conhecer, você vai lá na internet www.conju.com.br, que tem também a sua web TV Conju. O vídeo trata da conexão do cordão umbilical estreito entre a Lava Jato da República de Curitiba e a Operação Calvário aqui na Paraíba. Na verdade, o documentário mostra que a Lava Jato faz escola a partir da Paraíba. A Superintendência da Paraíba tem se destacado aí no enfrentamento e investigações desses casos, sendo aqui de se apontar expressamente recentes operações, mas recentes operações como a Operação Calvário. E a importância de você assistir esse documentário? Todo mundo assistir esse documentário. Vou explicar por quê. Por exemplo, quando eu acompanhei aqueles fatos da Operação Calvário, aquelas coisas de Livânia, eu disse, essa mulher é uma bandida de primeira classe, isso é uma gangster tal. E fiquei com essa impressão. Aí você vai assistir o documentário começa a mostrar o outro lado da história que foi abafado, que você não sabe, aí você começa a criar uma outra imagem, ver que não é bem assim. E uma coisa que começa a nos incomodar, quem é que vai pagar a conta desse povo que sofreu o constrangimento que sofreu? Tem depoimentos muito fortes. Por exemplo, Livânia diz com todas as letras que aquela história daquele dinheiro de 900 mil que foram buscar no Rio de Janeiro e tal, ela diz, esses dinheiro que eles falam aí era justamente para a campanha de João Azevedo. Um João Azevedo que não está no documentário, que procurou ser entrevistado pela TV Conju, não deu resposta com os demais. E isso nos leva, de certa forma, eu estou dando aqui a minha impressão dos primeiros momentos que eu assisti, é o seguinte, eu começo a entender, pode ser que eu esteja equivocado, mas eu começo a entender por que é que mais de uma dezena, segundo eu vi no rádio, são 14, outros diz 10, outros diz 9, porque tantos juízes se averbam suspeitos e não querem jogar os processos da... Os meus sensores indicam, como dizia o Perdido no Espaço, que provavelmente a TV Conju veio aqui procurar, ouvir as autoridades. Então essa história deve ter se espalhado e os caras disseram, meu amigo, isso vai ganhar projeção nacional e eu não quero ser o Sérgio Moro de amanhã. Aliás, há muita semelhança, né? Aliás, não só semelhança, identificação entre os principais personagens dessa história. Obviamente, eu acho que hoje tá meio que... Sabe o Luciano Huck? Aquele que tirou foto com todo mundo que depois foi parado no chilindró, ficou mal na fita. Eu acho que hoje eles querem apagar isso. Mas existe esse registro. Não só a imprensa fazia essa conexão. Eles próprios se reconheciam muito bem. Eu queria que você explicasse o que é o lawfare, em breve, objetivamente, breves palavras, e qual foi o grau de impacto em você quando você assistiu o depoimento da ex-prefeita do Conde, Márcia Lucena. Eu vi, é uma série de vídeos, são vários vídeos, mas realmente... Mas não entra em detalhe agora não, deixa para depois. Não. A mulher tá ali presa, né? Foi acordada de madrugada pela Polícia Federal batendo na porta. Acho que depois da morte, o pior dano que se pode produzir a um ser humano é lhe privar da liberdade. Então ela está ali presa
exposta e diz, por que eu estou sendo acusada? Ele não tenho satisfação a dar à senhora. Isso foi muito chocante. Isso mostra um judiciário que exala um autoritarismo que incomoda demais o Wellington. E o lawfare, você me pergunta, os juristas hoje já falam em lawfare, né? É uma palavra inglesa, junta aí lei com estado de guerra e tal. É a justiça fugindo, né, do rito constitucional, né, dos protocolos, do processo legal, né, do processo legal que prevê, por exemplo, que ninguém é culpado, né, até prova em contrário, que quem acusa tem o ônus de apresentar prova, coisas desse tipo que garantem, né, até marcos, que garantiram marcos civilizatórios, né, para não ter tribunais de exceções. E aí, a Lava Jato já está aprovado, né, até em julgamentos do STF, que anulou sentenças do juiz Sérgio Moro, que ela enveredou por um ordenamento jurídico absolutamente estranho ao que o Brasil pratica, e que se repetiram aqui na Paraíba. Por exemplo, a espetacularização, né, das delações, das prisões, né? A das humilhação, conduções coercitivas, a prisão antes de que se ofereça denúncia, antes que se apresente provas. No caso da Márcia Lucena, por exemplo, ela lá perguntando, e aí, por que eu tô presa, tal. Meses depois se foi apresentar, né, a denúncia contra a Márcia Lucena. Então aí você leva um bando de pessoas para a cadeia, sem saber, sem avisá-las de por que, né, estão sendo levadas, sem apresentar as provas que embasem esse pedido de prisão. Aí você tem uma pressão para que as pessoas delatem, né? Aliás, uma das coisas que me chamou a atenção nesse vídeo, que todo mundo precisa ver, é que convenientemente aparece um notebook na cela do ex-gestor da Cruz Vermelha do Rio Grande do Sul, Daniel Gomes, né? Para que ele pudesse escrever a delação. Peraí. Eu não vi essa parte. Ele está preso. Ele está preso. E ele está com o notebook na cela? Forneceram um notebook que depois o judiciário carioca disse que não existiu. Mas vamos deixar isso para depois, senão vamos deixar o pessoal com gosto de quero mais. Porque as pessoas que são presas, Wellington, sofrem todo... Você viu, né? A Livânia disse isso, inclusive. Sofrendo todo tipo de pressão, ameaça à família. Inclusive tem as cartas dela que parecia suicida, se despedindo de fulano, de Beltrano. Eu confesso a você que tive que parar de assistir uma parte, mas eu parei justamente aí, que tem umas cartas, pelo que eu entendi, ela se despedindo da família, como quem diz, eu vou embarcar, não sei, vou assistir mais detalhadamente. Agora, é importante pra gente não... Por que eu digo que é importante que as pessoas assistam? Porque muita gente ficou com a mesma impressão que eu fiquei, de que Livânia era uma bandida de marca maior, de que aquele procurador, como é o nome do procurador, que mora aqui perto? Sim, o Gilberto Carneiro. Gilberto Carneiro. A gente ficou com a impressão de que esse povo é tudo bandido, não é? E no final a gente começa a rever, o documentário parece que vem fazer justiça com essas pessoas.